Que, Juju, precisamos falar sobre fazer terapia. Precisamos falar sobre por que fazer terapia. Por que fazer terapia? Sabe que a gente recebeu muita gente mandando sugestão de falar sobre depressão, ansiedade, e um tema que era exatamente isso, uma sugestão que era exatamente essa, por que fazer terapia? E eu acho que é uma coisa que todo mundo que faz terapia já se perguntou. E quem não faz também se pergunta, né? Porque tem muita gente que não faz terapia. Eu fiquei durante anos adiando a minha terapia, né? Eu precisei esperar um momento crítico para ir atrás de ajuda psicológica, né? É interessante isso, né? De qual é a melhor hora, qual é a hora certa. Por que eu não comecei antes? Porque eu acho que esse é o sentimento que rola com todo mundo que faz análise, que faz autoanálise, né? Porque a gente tá falando aqui em terapia obviamente, com psiquiatra, com psicólogo, mas a terapia, a autoanálise, ela tem várias formas de tu alcançar ela, né? E eu sempre lembro de uma frase de uma amiga nossa, da doutora Lisângela Pressler, né? Que dizia o seguinte: ninguém precisa de terapia, todo mundo merece terapia. Exato. E eu acho que esse é um pouco, talvez, o pontapé inicial nesse assunto pra gente aqui. Eu vou contar um pouco da minha experiência, e depois eu, obviamente, quero que tu divida a tua também, claro, né? Eu também busquei terapia no momento que explodiu a represa. Mas ao mesmo tempo, tu estar fazendo terapia já quando aconteceu toda a função do áudio e tudo mais, foi o que te fez encarar as coisas de uma forma mais leve, né? De uma forma diferente. Assim, de uma forma mais leve na medida do possível, né? É que aí é que tá, é que eu acho que terapia quando eu falo autoconhecimento, é exatamente essa palavra. Porque tu te conhece. E quando a gente se conhece, a gente sabe aonde gastar mais energia, de que forma gastar essa energia, que tipo de briga que tu vai te envolver, que tipo de briga tu só vai dizer, tipo, saca, foda-se, deixa passar. E quando aconteceu essa história do áudio, que o vazamento do áudio, que foi um fato tremendamente poderoso do ponto de vista emocional e psíquico pra mim, né? Eu encarei de uma forma bem saudável. Pra quem não nos conhece, tá ouvindo pela primeira vez, um resumo rápido do que aconteceu. É um assunto que já aconteceu há 2 anos atrás, mas foi o estopim da minha terapia e da minha análise. Eu fui desligado da empresa que eu trabalhava após um áudio ter sido gravado de forma ilegal em uma reunião fechada entre 2 pessoas. Eu e essa outra pessoa fomos desligados. Então tu foi e o teu gestor, né? Eu e meu gestor. Então foi um emprego que foi perdido, foi um impacto negativo na minha carreira que se criou. E pra lidar com isso, tu tem que estar com a cabeça em dia. Ou tem que estar, no mínimo, preparado pra isso. Sim. E eu busquei a terapia mais ou menos nessa época. Foi 1 ano antes, na verdade, disso acontecer que eu busquei terapia. Né? Por isso que eu digo, tu já tava já tava num processo de autoconhecimento. Sim. E eu me lembro de outra frase, essa da minha médica, da minha psiquiatra, que ela diz o seguinte: a gente primeiro apaga o incêndio. Depois que a gente apagar o incêndio, a gente dá uma olhada para essa casinha, que vai estar toda queimada, toda destruída, e pensa, bom, beleza, agora a gente vai começar a reformar, vamos pintar aquela parede. Que cor tu quer aquela parede? Eu quero azul. Então tá, então vamos pintar de azul. Vamos comprar móveis novos. Uma metáfora da cura, porque eu tinha um incêndio para ser apagado. Esse incêndio foi apagado com psicanálise e remédios, e medicações, com uma psiquiatra. Sim. Hoje eu já não tomo nem mais remédio, mas eu prossigo fazendo análise. Mas eu acho que é uma metáfora legal pra gente entender, porque muitas vezes as pessoas pensam que terapia é pra louco, ou é pra quem ou é bipolar, ou eu acho, assim, nós fomos criados, né, a nossa geração ainda tem muito preconceito em relação à terapia, né, porque terapia era coisa de gente louca, depressão era coisa de gente fresca, depressão era coisa de rico, vai trabalhar que passa, aquelas coisas assim, né? Quantas pessoas que a gente já conheceu na nossa vida que hoje, tu entendendo um pouco mais, tu vê que, na verdade, por aparentar ter 1000 problemas, o que aquela pessoa tinha era um quadro de depressão. Tu não tem isso, tu não percebe isso. Eu percebo muito isso em relações antigas, assim. Até a minha avó, quando ela tava já mais velhinha, a mãe do meu pai, a Vanina, que já faleceu, uma grande figura, Vanina. Uma hora figura. Nós temos que fazer um episódio pra falar dos avós aqui. E a dona Nina era uma grande figura. E eu fico pensando assim, na finaleira da vida dela, ela tinha umas coisas de ficar muito quietinha, de não falar, de só querer dormir. E hoje eu vejo que ela podia ter um quadro de depressão, sabe? Só que a gente meio que se acostumou a achar que é normal sofrer, é normal tá triste, é normal tu querer ficar quieto.
tem um nível que é normal, mas depois que aquilo se repete diariamente, que aquilo vira uma verdade na tua vida, tu precisa buscar ajuda, né? E eu acho que a gente, desculpa, só pra concluir, a gente tá se permitindo hoje em dia buscar ajuda. Seja porque tu tem um problema, porque tu tem uma depressão, porque tu tem uma ansiedade, porque tu tem algum problema, seja pra tu te conhecer melhor, porque a terapia nada mais é do que isso, né? Tu te conhecer melhor. Mas nós estamos falando de uma bolha aqui. Porque no Brasil, um país de 200 e tantos milhões de habitantes, menos de... Olha, cara, talvez eu erre, tá? Mas talvez eu erre deixando ainda mais acentuada o quão poucas são as pessoas que fazem algum tipo de análise. Eu ia dizer que menos de 10% das pessoas do Brasil fazem análise. Talvez seja ainda menor do que 10%. Tem vezes que eu penso, mas o que eu vou falar hoje? E daí eu sento e parece que é a terapia que mais rende, sabe? Tu começa eu tenho e não muito acaba essa mais. sensação também. Pensar Hoje que não tem nada não pra vai falar. dar nada. E são as melhores sessões, Exatamente. às vezes. Esses dias eu me atrasei pra sessão e eu tive 20 minutos de sessão e foi 20 minutos maravilhosos. Super assim, proveitosos. porque foram muito proveitosos, exatamente. Mas assim, precisamos falar sobre por que fazer terapia. Por que fazer terapia, Arthur Gubert? Para se conhecer melhor, para ser mais feliz e para ter completa consciência do que você é bom e do que você não é bom. Mas mais importante do que você é bom, especialmente se você for como eu, sofrer da síndrome do impostor, for uma pessoa insegura. O autoconhecimento faz com que a gente saiba exatamente quem a gente é. Cara, tu vai te meter em muito menos furada. Tu vai te meter muito mais em coisa boa. Tu vai saber quais jantas evitar ir. Tu vai saber quais eventos que tu tá afim de ir. Por mim, é por isso que eu faço terapia. Porque eu me conheço mais. E me conhecer mais é parte fundamental da minha felicidade. E eu sou um cara... E eu sou tão... Eu descobri que eu sou assim, tá? Eu sou um cara tão cri-cri, tão curioso e tão inquieto e tão inseguro que pra mim nunca tá bom. Eu tô sempre buscando melhorar. E eu já entendi que isso é um traço firme da minha personalidade. Então a terapia também é um self-improvement pra mim. Eu sou um cara melhor a cada sessão que passa, sabe? Sim. E tu? Por que tu faz terapia? Cara, sabe que agora tu ficou falando, eu também tava pensando em várias coisas, mas eu procurei terapia porque eu tava com sintomas de depressão e venho tratando, né, enfim, essa depressão, ansiedade e tudo mais. Mas hoje eu vejo como é muito mais profundo do que isso, sabe? Pra mim, a terapia é muito importante pra eu aprender a dar limites. Não só pros outros, pra mim também, sabe? Eu tenho uma propensão a acumular trabalho, não acumular de não fazer, mas de acumular funções e coisas e trabalhar muito e focar, porque eu tenho uma coisa que eu sempre acho que eu tô atrasada em relação à vida. Tá todo mundo na minha frente, eu tô pra trás, né? E fazer terapia me fez enxergar que eu preciso dizer alguns nãos, que eu preciso impor alguns limites pra mim, pros outros, sabe? Que ao mesmo tempo ver o meu valor. Acho que serviu muito pra ver o meu valor também, sabe? De tipo, tu tá vivendo a vida em uma correria enlouquecida e tu não tá pensando... E tudo que tu já fez até agora. Quem tu era e quem tu é. Tudo que tu conquistou. Tudo que tu trabalhou. Tudo que tu... Enfim, que tu fez pra conseguir as coisas, sabe? Todo o teu esforço. Seja a carreira que tu tenha, seja o que tu faça, tu entende? Serviu muito pra ver isso, assim. Eu acho que o meu bonequinho tava presetado pra trabalhar, baixar a cabeça e buscar sempre mais, sem olhar pro que eu já conquistei, sabe? E quando tu vê alguém de fora, alguém neutro, tipo, para e fala, olha só, tudo que tu já me contou, olha tudo que tu já fez. Dá uma paz, sabe? A minha ansiedade fica em paz. Quando ela consegue me fazer parar e pensar em tudo que eu já passei, todas as coisas boas, as coisas ruins, como eu lidei com isso, porque eu acho que tem muito sobre isso também fazer terapia. Como tu lida com as situações. E pra mim é uma grande descoberta, assim, sabe? A gente descobre coisas, o clichê é muito real, assim, tu descobre coisas sobre ti que tu não imaginou que tu teria como problema, que seria um problema. Tipo, com os meus pais eu não tenho absolutamente nenhum problema. E eu vejo que tem coisas, assim, querendo ou não, relacionadas a ele, que me dão algumas coisas que eu ajo hoje, tem algum
algum fundo, né? Por exemplo, assim, essa coisa de eu me sentir sempre pra trás, que eu ser muito ansiosa, querendo estar sempre na frente. O meu pai sempre foi uma pessoa assim, né? Que trabalhou muito, que fez muitas coisas, que o trabalho, né? A gente tem uma tendência a repetir. Exatamente, Essa é a tendência entendeu? do ser humano, Então não é uma que já coisa conhece. que ele tenha Claro. feito por mal, Não. enfim. Mas é um traço que eu peguei. Mas é a mesma coisa comigo. Meu pai também precisava acordar muito cedo e precisava voltar muito tarde. A gente é uma geração que acostumou ver os pais trabalhando cedo, né? Tem toda aquela coisa. Eles tinham um horário de trabalho ali, iam cedo, voltavam tarde. Só que a gente, ao mesmo tempo, tem horário de trabalho, às vezes não é tão cedo, mas vai até tarde, a gente trabalha em casa, a gente não tem horário de almoço. Nós somos gerações diferentes que trabalham muito, né? É.